devem ter em conta quando iniciam a vossa carreira profissional, vocês que estão agora, a maior parte de vocês, a terminar o vosso percurso académico, vão agora começar a procurar empresas onde possam trabalhar. E o ideal é vocês, inicialmente, começarem por fazer pesquisas e começar a perceber quais são as empresas que vos podem dar emprego e a qualidade das mesmas, porque isso pode ser fundamental no que toca à vossa expectativa em termos de salários. Não é a mesma coisa nós trabalharmos numa empresa no interior, por exemplo, ou trabalharmos numa empresa em Lisboa ou no Porto ou numa grande cidade, porque o poder de compra é completamente diferente e faz com que os salários também sejam completamente diferentes. Lá está. Portanto, vocês, antes de ir a qualquer entrevista, lá, primeiro vocês veem qual é o vosso, em que área é que estão inseridos, e depois, antes de irem a qualquer entrevista, o principal para ir a uma entrevista a uma empresa é saber qual é o que a empresa faz, preferencialmente quais são as regalias que existem nessa empresa, obter o máximo de informação possível sobre a empresa, porque isso pode ser a diferença entre vocês chegarem e pedirem um salário baixo ou poderem entrar já com um salário médio alto. Porque se vocês chegam a uma empresa que fatura, vamos supor, 60 ou 80 ou 100 mil euros e pedem um salário de 2 mil euros, nunca vos vão aceitar esse tipo de salário. Se vocês vão para uma empresa que fatura 20, 30 milhões de euros, é natural que já vos aceitem um salário ligeiramente mais alto. Isto daí ser necessário conhecer a realidade da própria empresa para se poder, numa entrevista, fazer pedidos realistas, porque numa empresa quando não se fazem pedidos realistas é mais difícil. Ora bem, na área profissional, vocês, e eu parto do princípio que a maior parte de vocês estejam na área da informática e na área da computação e dos computadores e tudo mais, não é basicamente a minha área. Mas o que eu vos tenho a dizer quanto a isto é que cada vez mais as empresas procuram pessoas o mais polivalentes possível. Vocês podem chegar a uma empresa e estarem com a ideia de que vão ser contratados para fazer só aquilo para que tiveram formação, mas vai-vos ser pedido para vocês fazerem muito mais do que aquilo que basicamente é a vossa área de formação. Daí ser muito importante a vossa polivalência e flexibilidade. Porque se vocês se mostrarem flexíveis, mais difícil é serem contratados para qualquer tipo de trabalho. Ora bem, no que toca aos estágios profissionais, para a maior parte de vocês, isto cerca de 70% a 80%, o que vos é proposto inicialmente nas empresas é a realização do estágio profissional por parte do IRP. E das primeiras coisas que vos perguntam é se vocês são elegíveis para estágio. O estágio, vocês primeiro não podem ter trabalhado 12 meses antes, 12 meses antes de ir realizar o estágio. Tenham muito cuidado, porque algumas empresas, não de forma correta, pedem-vos para vocês, precisamos de vocês já, porque o estágio ainda está para ser aprovado. Mas precisamos que você comece já, você passa-nos um ato isolado,
se vocês passarem o ato isolado antes de iniciarem o estágio, invalida automaticamente a atribuição do estágio à empresa e isso pode prejudicar depois a vossa própria continuidade na empresa. Os valores, eu coloquei-vos aqui assim quais são os valores que são atribuídos. 724,04, peço desculpa que isto anda para a frente. 724,04 na licenciatura, isto são valores brutos. 767,92 no mestrado e 811,80 no doutoramento. Lógico que depois acresce o subsídio de alimentação, que é diário. Vocês não são obrigados a aceitar estes valores. É lógico que são poucas as empresas que aceitam pagar muito mais do que os valores que aqui estão, que eu vos mostro aqui assim. Isso depois parte de vocês, na própria entrevista, mostrarem a confiança necessária para passar para o entrevistador, que têm capacidade para fazer o que lhe é pedido e muito mais, com qualidade, e daí merecerem ganhar mais qualquer coisa do que aquilo que é propriamente o apoio que o IFP dá à empresa em termos de bolsa de estágio. Mas isso, lá está, numa entrevista, quem aparece muito nervoso acaba por obter valores baixos, quem aparece às vezes demasiado confiante acaba por ter o efeito inverso também. Pede demais e depois acaba por não ser escolhido. Por isso o conselho que eu vos dou é não comecem por baixo, mas também não queiram ir muito para cima. Tentar ir no meio, que é para depois. É mais fácil subir do meio para cima do que de baixo para cima. Tentar sempre. O meio é sempre onde está a virtude. Agora, vou-vos explicar um bocadinho, de forma muito sucinta, a diferença entre os salários líquidos e os salários brutos. Quando vocês vão a uma entrevista, aquilo que vos é oferecido são salários brutos. Podem-vos oferecer um salário bruto mensal, ou falar-vos no salário bruto mensal, ou no salário bruto anual. Cuidado que o anual não é dividido por 12, é por 14. O mensal, eu vou-vos explicar já a forma como ele a forma como ele é decomposto para chegar ao salário líquido, que é aquilo que no fundo nos interessa, que é o valor que nós temos no final do mês para fazer a nossa vida, para fazer face às nossas despesas. Então, o salário bruto não é mais do que aquilo que é utilizado como base para o cálculo dos impostos que nós vamos ter que pagar, quer seja à autoridade tributária, quer seja à segurança social. Eu pus-vos aqui assim um exemplo, que se vocês, isto volta e meia para a frente, se vocês pedirem ou se vos oferecer porque todos nós temos de descontar segurança social. E pagamos sempre 11% de segurança social. Há quem ache que é muito, há quem ache que é pouco, é o que tem que se pagar. E temos que pagar sempre retenções de IRS. E eu coloquei-vos aqui assim a retenção de IRS único titular sem dependentes. Porque normalmente é essa a situação em que vocês se encontram, porque 90%
dos candidatos que saem da universidade não são casados e alguns ainda não têm dependentes. Daí, o único titular sem dependentes. E é o exemplo que aqui está. Vocês pagam 11% para a Segurança Social sempre, todos os meses, e 11,6% para de retenções de IRS. O que faz com que o salário líquido, que é o valor que vocês efetivamente recebem após a dedução dos impostos, estávamos a pensar que tínhamos 1000 euros de salário. Temos no fundo só 774 euros. Estes 226 euros que todos os meses eram capazes de fazer bastante jeito, se não fossem para o Estado. Mas o Estado também precisa dele para outras coisas. É lógico que do salário limpo, ou do salário líquido, estamos aqueles 774 euros, estamos apenas a falar do valor relativo ao salário bruto. Há outras regalias que podem fazer com que o valor líquido que recebemos no final do mês seja superior. Porque a este valor pode ainda ser somado o subsídio de alimentação, que no caso da função pública é de 4,77 € por dia. Atenção, nem todas as empresas pagam subsídio de alimentação, porque ele não é obrigatório. A maior parte das empresas paga o subsídio de alimentação, ele até 4,77 € por dia, pago em dinheiro no recibo, não é tributado, é isento, não é tributado nem em Segurança Social, nem em IRS. Ou seja, é um valor limpo de 4,77 €. Mais do que isso, o valor que acrescer aos 4,77 € vai ser tributado como rendimento. Logo, se vocês vos pagarem 6 € de subsídio de alimentação diário, no recibo, em dinheiro, o 1,23 € vai sofrer Segurança Social e IRS, tal como o rendimento, como o salário bruto. É exatamente a mesma coisa. A única forma de ele não ser, de ser superior aos 4,77 € e não ser tributado é ele ser pago em vale ou cartão de refeição. E aí podemos receber até os 7,63 € por dia de subsídio de alimentação. Mas nunca em dinheiro. Sempre em vale ou cartão de refeição. Agora vou-vos explicar muito sucintamente o que são as ajudas de custo. Porque há muitas situações em que vos é proposta em que vos é proposto o salário base e 200 ou 300 ou 400 euros em ajudas de custo mensais. Na figura da lei, as ajudas de custo só estão previstas e legisladas para o setor público. Não estão legisladas no setor privado. Os valores que eu apresento aqui, dos 69,19 para administradores e gerentes, para os outros trabalhadores 50,20 € diários, são os valores praticados na função pública. Nestes valores estão incluídos a alimentação, está incluído o alojamento, está incluído a deslocação em viatura própria e todas as despesas que vocês possam ter relacionadas com deslocações efetuadas para realizar trabalho fora do local
para onde foram contratados para trabalhar. Se o vosso contrato de trabalho disser que vocês são contratados para realizar um trabalho na cidade de Aveiro e vos for pedido para ir fazer um trabalho, por exemplo, à cidade do Porto, aí vocês têm direito a ajudas de custo. A empresa deve-vos pagar as despesas de alimentação, vocês não estão na vossa área de residência ou na área em que foram contratados para trabalhar, deve-vos pagar o alojamento, caso haja necessidade disso, e deve-vos pagar, se vocês forem na vossa viatura, a deslocação em viatura própria, que valores que não, basicamente não compensam, mas são 36 cêntimos o quilómetro, mais coisa, menos coisa. No, contabilisticamente, estas despesas, por norma, não são aceites, e eu estou a pensar se vos hei de dizer isto ou não, não são aceites como gasto, ou seja, não contam para calcular o lucro da empresa. Ou seja, a empresa tem aquela despesa, mas não conta como despesa. A menos que ela seja faturada a um cliente. Mas isto é muito complicado para estar a dizer que as ajudas de custo que para as empresas só são boas em determinadas circunstâncias, a vocês, se vos forem propostas, aceitem-nas. Porque sempre é um bocadinho mais de rendimento que conseguem obter. Agora, como são calculados os descontos da Segurança Social e os descontos do IRS? A Segurança Social, nós já vimos anteriormente que nós, trabalhadores, descontamos todos os meses sobre o nosso salário bruto os 11%. Já tal como tínhamos visto antes, os 11%. A empresa em si, e é outro dos pontos que vocês têm que ter em conta quando vão a uma empresa, a uma entrevista, ou até mesmo vocês que podem, de hoje para amanhã, querer criar uma empresa e pensar, olha, vou contratar o meu colega, ele até é uma pessoa impecável, pá, eu até gosto muito dele, eu vou-lhe pagar 1.500 euros por mês. Mas não pensam quanto é que me vai custar pagar 1.500 euros por mês ao meu colega. Para vocês terem uma ideia, se vocês oferecerem ao vosso colega não os 1.500, mas os 1.000, vocês todos os meses, como empresários, têm que lhe pagar 1.237 euros. Não a ele, mas uma parte a ele, outra parte ao Estado. Porque só para a Segurança Social vocês têm uma contribuição de 23,75, que é isso que uma empresa paga sobre o salário bruto do colaborador à Segurança Social. O funcionário paga 11, a empresa paga 23,75. Ou seja, o Estado fica com 34,75% do salário bruto. O que é um custo assim um bocadinho já pesado. O IRS. O malfadado IRS. O IRS só se aplica às pessoas singulares, ou seja, é quem trabalha por conta de outrem e não às empresas. As empresas têm o IRC e outros impostos. Todos os anos, a autoridade tributária, e vocês na comunicação social acabam por ouvir, que são atualizadas quer as taxas de retenção do IRS, quer os escalões de IRS. Os escalões vamos ver mais daqui a bocadinho. Eu agora vou-vos mostrar o que é uma tabela de IRS. Eu se calhar vou tentar. Eu estava a tentar aumentar isto um bocadinho, mas não consigo.
Pronto. Temos uma tabela, aquilo que nós nos guiamos para fazer as retenções e onde eu fui buscar o valor, que é aqueles 11,6% que eu utilizei anteriormente para chegar ao salário líquido, não são colocados à sorte. Nós temos que ir às tabelas, neste caso e no exemplo que eu vos dei, trabalho dependente, vocês estão a trabalhar por conta de outrem, não casado, ou seja, solteiros ainda, e dependentes zero. Pois se tiverem dependentes, como podem ver, à medida que quanto mais dependentes têm, menor é a taxa. Daí se dizer que o IRS que é um imposto progressivo. Quanto mais se ganha, mais se paga, quanto mais dependentes se tem, quanto mais pessoas a cargo se tem, menos se paga. Aqui vimos, e como vemos, os escalões estão até determinado valor, até 659 euros não se paga IRS, não se faz retenção de IRS, 686 já se faz 0,1% de IRS, por aí abaixo, até chegarmos ao valor que nós pretendíamos, que era os 1.000 euros, ou seja, é mais de 922, menos de 1.005, fica no escalão dos 1.005, os 11,6. Se vocês forem para os 1.500, já iriam pagar 17,7%. Se conseguissem um ordenado principesco de 25.276 euros, pagavam aquilo que é o sonho de qualquer pessoa, que é 44,1% de IRS. Eu digo isto a brincar, mas isto agora, a partir daqui, fica muito mais complexo, porque vamos chegar ao que são os escalões de IRS. Porque estivemos a ver o que eram também alguns escalões em termos de retenção. Retenção é aquilo que vocês, ou melhor, que a empresa não vos paga no final do mês, vos retira do vosso salário bruto para entregar ao Estado. Retém para entregar ao Estado. Todos os meses a empresa entrega esse valor ao Estado. O que é certo é que depois chegamos ao final do ano e temos que fazer o IRS. Temos que apresentar as nossas contas ao Estado. E aí é que a coisa fica complicada. Porque pediram para eu explicar aqui assim, os escalões de IRS e eu vou-vos explicar isto de uma forma muito, muito, muito simples, porque senão fica muito complicado. Eles servem apenas e só para definir as taxas que são aplicadas. As taxas que nós vimos antes são as taxas de retenção. Nada tem a ver com a taxa de IRS. Porque nós vemos aqui assim na tabela que está apresentada no slide que o rendimento coletável, isto não é o vosso rendimento bruto, isto é um rendimento coletável. É preciso fazer contas para chegar àquele rendimento coletável. Vai pagar uma taxa de 14,5%. Para quem achava que não ia pagar impostos até um determinado valor, porque se fizermos os 660 e qualquer coisa que vimos antes, vezes 14 dá mais de 722 e eu garanto-vos que quem ganha aquele valor chega ao final do ano e não paga IRS. Porque não é difícil fazer a conta, porque a primeira dedução que é feita são 4.104 euros, dali sobram 3.000 euros, mais umas despesas de saúde, mais outras despesas familiares. Quando se chega a calcular o imposto é tão baixo ou basicamente inexistente
que até é um rendimento de 8.000, e eu agora não tenho certo o valor, mas 8.200 e qualquer coisa euros, está inclusive isento da apresentação de IRS, por não ter rendimento que atinja os valores a pagar. Ou seja, destes 7.000, ou para chegarmos a este rendimento coletável de 7.000, a pessoa tem que ter ganho pelo menos cerca de 11.000 euros por ano, para pagar os tais 14,5 por ano. Mas há muitas outras contas que são precisas fazer para chegarmos a estes valores. E eu acho que nós precisávamos de mais 2 horas e muita calma e muitos slides para vos explicar exatamente como é que funcionam os escalões de IR. Eu pus só isto aqui assim, mais por descargo de consciência, para vocês terem uma ideia de como é que se chega a estes valores. De como é que se chega, não, de quais são os valores. Porque para chegar a eles precisamos de muito mais contas. Mas acho que não me vou alongar muito mais com isto, porque acho que só vos ia confundir. Se vocês precisarem de explicações, depois têm aí assim o meu LinkedIn, o meu contacto, se precisarem, eu depois dou-vos uma explicação mais completa sobre como é que funcionam os escalões. Agora vamos ver. Outra coisa que me pediram foi para vos explicar os subsídios de Natal e os subsídios de férias. Eles funcionam de forma diferente. Aviso já que se forem para uma situação de estágio profissional, normalmente os estágios profissionais têm 9 meses, não têm direito a férias, não têm direito a subsídio de férias, não têm direito a subsídio de Natal. Só depois quando acabam por fazer um contrato a termo certo, ou um contrato a prazo, como é conhecido, e nos contratos a prazo, por norma, o colaborador adquire 2 dias, por norma não, adquire sempre 2 dias de férias, ou o direito a 2 dias de férias, por cada mês de trabalhado. Se vocês me disserem, eu fiz um contrato de 12 meses e a empresa só me pagou 20 dias de férias, quando me devia ter dado 24 dias de férias, porque eu tinha direito a 2 dias de férias por cada mês, isso não corresponde à verdade. Porque a lei é clara e diz que para todos os contratos celebrados a termo certo, no primeiro contrato, no contrato inicial, vocês têm direito a 2 dias de férias, no máximo, por cada mês trabalhado, com o máximo de 20 dias. E o mesmo proporcional em valor pecuniário ou em dinheiro, de subsídio. Podem ainda recebê-lo em duodécimos, ou seja, vão recebê-lo todos os meses, e isto é todos os meses, é quase todos os meses, ou todos os meses mesmo. Que, por exemplo, um salário de 1.000 euros é tão simples como dividi-lo por 12, dá 83,33 euros, 33333, mas o 33333 é acertado normalmente quando é pago o subsídio, porque vocês vão receber, vamos supor, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vão receber 83,33 e depois, no dia 15 de julho, que normalmente é quando é pago o subsídio de férias, que ele tem que ser pago até o dia 15 de julho, ou se gozar férias antes, tem que ser pago
quando vocês gozarem pelo menos metade do período de férias, deve ser pago a parte proporcional do subsídio, tem aqui outras nuances. Quando vocês recebem a 15, chega a 15 de julho, vocês já receberam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses de subsídio, ou seja, 6 vezes 83,33, o que vocês vão receber de subsídio vai ser metade do valor do subsídio, do valor do valor total. Ou seja, se vocês tinham 1000 euros, vão receber 83,33 por mês, 6 vezes, e depois vão receber, que isto dá a volta de 500 euros. No dia 15 de julho, quando toda a gente vai receber o subsídio de férias, vocês veem os vossos colegas a receber o subsídio de férias, o colega tem um salário de 1000 euros, recebe o subsídio de férias, 1000 euros de subsídio de férias, e vocês recebem 500, porque os outros 500 já os receberam. O mesmo se passa com o subsídio de Natal, no caso de ser recebido em duodécimos. Eu esqueci de dizer uma coisa aqui atrás. As férias, ao contrário do subsídio o subsídio de férias, ao contrário do subsídio de Natal, só sofre cortes, e isto porque não está dependente na totalidade do trabalho. O direito às férias está ligado à quantidade de dias trabalhados mediante determinadas situações. Porque se o colaborador estiver, por exemplo, um mês de baixa ou 2 meses de baixa, esses 2 meses vão ser deduzidos ao valor a receber de subsídio de férias. Não vão ser retirados os 4 dias que ele tinha direito de subsídio, que tinha direito de férias. Ou seja, ele adquire na mesma o direito às férias, não adquire é o direito ao subsídio de férias dos dias em que faltou, em que esteve, pelos dias em que esteve de baixa. Isto porque a Segurança Social já paga o subsídio de... Apesar de toda a gente dizer que não, a Segurança Social já paga o subsídio de férias quando paga a baixa, o valor que lá está incluído, o valor que é recebido, os 60 e qualquer coisa por cento, 65%, que se recebe da baixa, nesse valor já estão incluídos o subsídio de férias. O subsídio de Natal já não é a mesma coisa que o subsídio de férias. Porque o subsídio de Natal está intrinsecamente ligado ao tempo efetivamente trabalhado pelo colaborador e não ao facto dele estar na empresa, pode estar 6 anos na empresa ou estar, vamos, em anos não funciona tão bem. Eu, por exemplo, tive um colaborador que esteve 2 anos de baixa, nesses 2 anos de baixa a única coisa que ele adquiriu direito foi aos dias de férias, porque subsídios de Natal não recebia, porque não tem direito a eles, porque não trabalhou efetivamente dia absolutamente nenhum. Eu dou-vos aqui assim o exemplo de vocês trabalharem um ano completo, estiveram 2 meses de baixa, ou trabalham 10 meses, vocês trabalharem 10 meses, trabalharem 10 meses e faltarem 2 meses, se tiverem 2 meses de baixa, vocês só recebem 8 meses de subsídio de Natal.
E este deve ser pago até ao dia 15 de dezembro de cada ano civil. Agora, os impostos com que vocês se devem preocupar, todos e mais algum, mas principalmente o IRS, como já vimos anteriormente. Porque vocês fazem as retenções anualmente, mensalmente, chegam ao final do ano e eu apresentei-vos ali que vocês faziam retenções mensais de 11,6%. Depois apresentei-vos uma tabela que a taxa mínima é de 14,5%. Todos, todas estas nuances têm que ser tidas em conta para vocês depois não chegarem ao final do ano e terem uma surpresa desagradável, às vezes por 100, 200 euros que se apresentam de rendimento a mais, paga-se 200 ou 300 de IRS sem necessidade, porque tendo um mínimo de cuidado com com a apresentação de despesas, com o pedido de números de contribuinte nas faturas, com tudo e mais alguma coisa que pode atenuar, dá para controlar um bocadinho aquilo que se vai pagar ou não anualmente. As despesas que vocês têm que ter sempre em conta e pedir sempre que possível os números de contribuinte nessas despesas são aquelas que estão no portal das finanças, da autoridade tributária, que são as despesas de saúde, são as despesas gerais familiares, isso cabe tudo. Vocês vão ao supermercado, pedem o número de contribuinte, vocês na conta da água têm o número de contribuinte, na conta da eletricidade põem o número de contribuinte, na conta do telefone têm o número de contribuinte, tudo, tudo que vocês possam imaginar dá para, para as despesas gerais familiares, ou tudo aquilo que vocês não consigam enquadrar no outro lado, entra nas despesas gerais familiares. As despesas de saúde, acho que toda a gente sabe o que são as receitas, as consultas, os tratamentos. Atenção que as receitas que tenham IVA a 23% têm que estar acompanhadas por receita médica, ou as outras não servem. Todas as despesas de educação, que isso a vocês interessa, entram as propinas, entram os livros que vocês comprem, entra eventualmente o material e também não há muito mais que entre, que eles cortaram muita coisa aqui. As de habitação, neste momento não parece que seja uma grande, um sítio onde vocês possam ir buscar muita coisa, a menos que peçam um empréstimo para comprar uma casa ou que vão recuperar uma casa para a habitação própria. As despesas de lares também não parece que vocês vão buscar alguma coisa às despesas relacionadas com lares, porque não estou a ver vocês a porem os vossos pais para já nos lares, penso eu, e a serem vocês a pagar a despesa, muito menos. Nas reparações dos automóveis, aí depende muito, mas aqui cabem todas as despesas, quer seja com uma mudança de óleo, quer seja com uma troca de pneus, quer seja com a mudança de um pisca ou coisa do género, é uma despesa de reparação automóvel. Podem apresentar aqui, têm que apresentar a fatura com o vosso número de contribuinte. Nos motociclos a mesma coisa. E depois vem a restauração e o alojamento. E eu coloquei-vos aqui tudo quanto tenha o CAI da restauração ou alojamento. É assim, vocês até um café podem pedir com o número de contribuinte. Até uma garrafa de água vocês podem pedir, vão ao café, pedem uma garrafa de água, pedem uma bica, custou-vos 1,5 €
a 1,70€ e vocês pensam assim, por 1,70€ não vou pedir fatura. Se vocês multiplicarem 1,70€ por 300 dias no ano, estamos a falar de 300 e quase 400, 500€. Acreditem que faz diferença. Porque depois, quando se for fazer os impostos, são as bicas que são 300 ou 400€. Depois são as vezes que vocês vão ao restaurante que a maior parte das vezes, é só um Mac, custa-me 5 ou 6€, não vou estar a pedir fatura. Mas foram 30 vezes ao Mac num ano. E 5€ vezes 30, isso dá dinheiro. Se vocês forem juntar todos os bocadinhos que acham que não servem para nada porque é tão pouco, chegam ao fim, arriscam-se a pagar impostos em vez de terem aquela agradável surpresa de vou conseguir ir buscar algum do dinheiro que fui entregando ao Estado ao longo do ano. Garanto-vos que é mais agradável ir buscar algum do que chegar ao fim e ter que pagar algum. Depois os cabeleireiros, são as despesas relativas aos cabeleireiros. Isto ninguém me tira da ideia que foi mais direcionado às senhoras, porque normalmente os barbeiros não passam recibo. As atividades veterinárias. Aqui pode-se pôr praticamente tudo que tenha a ver com os animais de estimação. E eu digo praticamente. Porque nem todas as despesas são aceitas. Se vocês forem comprar uma casotazinha para o cão, a despesa não é aceita. Se vocês forem comprar uma coleira para o cão, a despesa não é aceita. Porque considera-se despesas relacionadas com os animais. Eventualmente a alimentação, medicação e consultas veterinárias e respectivos tratamentos. É basicamente o que cabe aqui. E depois temos os passes mensais, ou seja, tudo aquilo que vocês gastam com os passes que, eventualmente, transportes públicos que tenham que utilizar para se deslocar. E eu agora tenho que interromper. E da minha parte, já vos fiz a apresentação. Se vocês agora tiverem algumas dúvidas ou alguma questão para colocar, estejam à vontade. Boa tarde, eu tinha uma dúvida. Não sei se me consegue ouvir bem. Consigo. Ok, boa tarde. Eu sou a Raquel e a minha dúvida aqui é, eu própria eu já acabei o curso, entretanto andava a fazer entrevistas quando se pôs isto tudo do Covid, o que bloqueou um bocadinho os processos de recrutamento, mas eu inclusive e alguns colegas já recebemos propostas de empresas que seriam, por exemplo, a empresa pediria um estágio ao IFP, com o nosso respectivo grau de licenciatura, mestrado, seja o que for, e depois para fazer, por exemplo, o salário, digamos, normal de uma posição júnior, por exemplo, entre 1000 a 1100 líquidos, pagariam o resto do salário, ou seja, o IFP dava os 700 e tal, Sim. e a empresa pagava mais o X para dar o dito salário normal, entre aspas. Exato. Mas dado que o estágio do IFP, como disse, não inclui nem férias, nem subsídio de férias, nem de Natal e tudo mais, como é que funciona aqui a parte das férias e dessas coisas, dado que a empresa paga uma parte, ou seja, não é só um estágio, digamos assim? Lá está. Isso vai depender do acordo que vocês conseguem fazer com a própria empresa. Porque o estágio em si não prevê, durante aqueles 9 meses, interrupção para férias, não prevê pagamento de férias, não prevê dias de férias sequer. São 9 meses consecutivos de trabalho, sem férias, sem subsídios. É lógico, eu também vos coloquei no slide que vocês, conseguindo e tendo essa possibilidade,
podem pedir à empresa para ajustar o salário, tal como você disse, para chegar àquele valor que vocês pretendem. Uhum. Agora, o direito às férias está muito dependente daquilo, do acordo com que vocês conseguem chegar com a própria empresa. Ok. Que a empresa pode-vos até dizer assim, pronto, não há problema, nós vamos lhe pagar os tais 1.100 que você me falou, líquidos mensais, você, vamos supor, está a trabalhar 6 meses, vai ter direito a 15 dias de férias, e eles deixam-no ir para casa aos 15 dias, só que ao IFP eles vão dizer que você continua a trabalhar. Está a perceber? Ok. Sim. A menos que façam, solicitem ao IFP agora está a faltar o termo, que é o cancelamento, a suspensão do estágio por um determinado período. E aí faz com que o seu estágio, em vez de ter os 9 meses, tenha os 9 meses mais aqueles 15 dias que você esteve de férias. Uhum. Mas, por norma, quando há interesse por parte da empresa de manter o estagiário a continuar a colaborar na empresa, ou ficar na empresa, não se coloca sequer essa questão, porque você usou aquelas férias, vai acabar por dar aquele tempo de outra forma, ou é-lhe oferecido em figura de prémio, como você teve aqueles 15 dias de férias. Agora, em termos de subsídio de férias e subsídio de Natal, só mesmo se você tiver o acordo com a empresa, porque a empresa não é obrigada a pagar durante esses 9 meses, nem subsídio de férias, nem subsídio de Natal, nem dias de férias. Ok. Obrigada. Nada. Pronto, se ninguém tem mais questões, só queria dizer que o Sr. Nelson se disponibilizou para fazer um documento para depois a tua partilhar com todos por e-mail, que basicamente resume alguma da informação que foi aqui exposta, que para vocês guardarem e poderem rever mais tarde no futuro. Se quiserem, se o Sr. Nelson também não se importar, também poderemos partilhar os slides da apresentação, se bem que a informação está compilada no PDF também. Eu, por mim, não, estou à vontade para. Okay. O que vos mandei foi precisamente para vocês e para vocês partilharem entre vocês. Muito obrigado. E espero que tenham gostado. Não é bem a mesma coisa que estarmos frente a frente a fazer, Claro. a fazer uma apresentação, mas peço desculpa por alguma perca da minha parte aqui assim, mas às vezes as coisas são como são. Não se preocupe, foi muito bom. E eu da minha parte pessoalmente acho que isto foi uma atividade interessante, porque sinto que a maior parte dos estudantes de diversas áreas da nossa universidade tem alguma falta de conhecimento nestas temáticas e portanto sim, acho que foi importante termos feito esta sessão hoje. Pronto, se ninguém tiver mais questões, dávamos por encerrada a atividade. Está aqui a Bruna no chat a agradecer. Portanto, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Okay. Até qualquer dia. Ok. Quando precisarem, avisem. Ok, combinado. A disponibilidade mantém-se. Com licença. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigada. Beijo.